E fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Fogão. Tudo que a mídia está falando aí a respeito do Botafogo, essa negociação do Marlon Freitas. O texto que já fez aí uma publicação indicando que vai sim ao mercado, já vai começar aí as suas contratações para o ano de 2026 e muito mais. Ficou interessado e quer saber as últimas informações, tudo que a mídia está falando a respeito do Botafogo e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. Quem que tá interessado no Marlon Freitas? Pô, não é só interessado, não. Pô, Para de rir! se tivesse só interessado... Você não vem amanhã. Tira esse risinho da cara. Eu tô interessado em muita gente. Falta sair pra jantar. Nesse caso aí, ó, já saiu pra jantar. Já pediu em casamento. Vai assinar, vai ao cartório assinar. O que você tá rindo, Veneno? Você acha isso legal? Fala quem é que tá namorando o Marlon. Brincadeiras à parte, esse namoro aí tá... Fala o nome do time! Palmeiras. Meu Deus! Veneno. Palmeiras. Rival, hein? Rival na briga por título. Claro que é rival. Rival na briga por título. Vamos lá, brincadeiras à parte. Ontem, dia 25 de dezembro, o Palmeiras oficializou uma proposta ao Botafogo no valor de 5 milhões de euros para contratar... É oficial a proposta? Oficial. Documento, timbrado, 5 milhões de euros para contratar Marlon Freitas. O Botafogo, no primeiro momento, recusou, o Palmeiras subiu nas últimas horas para 5,4 milhões de euros, que dá em torno aí de 35 milhões de reais. O Botafogo aceitou. Falou, beleza, mas a gente quer conversar com o Marlon Freitas para entender o que ele deseja. Porque a gente não quer vender o jogador, mas se o jogador quiser ir, tudo bem. E aí teve uma conversa do Marlon Freitas com o próprio John Tex, o dono da SAF do Botafogo, e o Marlon Freitas expressou o desejo dele de aceitar a proposta do Palmeiras, que para ele, uma proposta muito boa, de 3 anos de contrato e com um aumento salarial. Lembrando que o Marlon Freitas já teve aumento salarial no próprio Botafogo, numa renovação de contrato recente, quando o Vasco da Gama, na ocasião, tentou contratar esse jogador. Então, ele está dizendo adeus. Vale ressaltar... Ele está dizendo adeus? Ele está dizendo adeus, Nenê, porque já deixa eu teve falar uma coisa. o adeus... Você quer me irritar no meu não, último dia de férias? Não, eu não vou te irritar, porque assim, antes eu preciso falar isso. O Botafogo tentou ficar com o Marlon Freitas. O Botafogo ofereceu uma proposta de renovação de contrato nos últimos dias, nos últimos meses, só que não teve acordo porque o jogador não quis. Então não é justo dizer que o Botafogo está liberando o jogador. Não, o Botafogo tentou ficar com o jogador. Só que o jogador não aceitou a proposta de renovação de contrato. E o contrato dele é válido até dezembro de 2026. Isso quer dizer que daqui a 6 meses ele pode assinar o pré-contrato e sair de graça. Então, teoricamente, o Botafogo ficou assim, sem o que fazer. É melhor você receber agora 35 milhões de reais, e sendo que vai ser pago, o Palmeiras paga, em 4 parcelas durante um ano. Até a forma de pagamento é boa para o Botafogo. Você vai receber 35 milhões de reais em um ano. Você acha bom? Eu acho bom. Olha só, como tudo na vida, eu gosto de fazer aquele exercício, ponto positivo e ponto negativo. No caso do Marlon Freitas... Qual é o ponto positivo que eu não tô vendo, garoto? Vamos lá, é um jogador de 30 anos, volante. Teoricamente, ele não decide jogo. O Botafogo está recebendo uma proposta de 35 milhões de reais por um jogador de 30 anos e que daqui a 6 meses pode assinar um pré-contrato. O único lado negativo nessa história é você está reforçando o rival. Você está perdendo um jogador identificado, entendo isso, um jogador considerado ídolo, mas é um jogador que aceitou a proposta. Isso precisa ser dito. Ou seja, teoricamente, ele quer ir. Entendo tudo isso, ídolo, idolatria, a importância dele no dia a dia, nos bastidores, mas o jogador aceitou a proposta do Palmeiras. Como é que sai a mega da virada? O único ponto negativo é essa, Fernandinho. Você vai reforçar um rival. Eu, teoricamente, se eu fosse não vender, seria justamente só por isso, para não reforçar um rival que é o Palmeiras. E o Palmeiras vai brigar com o Botafogo por títulos na temporada. Você vai me dizer, Venê, já tá vendido? Vendido é quando assina, mas ele já disse ao John Tex que quer ir e já estão até trocando de minuta. Inglês e português? Já estão até trocando minuta de contrato. O jogador, teoricamente, já tem viagem marcada para início de janeiro. Já comprou passagem? Exatamente. Para quanto que você falou? Início de janeiro, depois do Réveillon. Venê. Fernando. Não, eu tô falando tudo sério na vida contigo, tem, cara. Início, meio e fim. Você concorda comigo? Com certeza. É isso. Sério, eu tô falando sério. Sério, Deus falou, 2025 pra Fernanda, desce e arrasa ela. Não, sério, eu não tô mais aguentando esse ano. Eu não te aguento mais, 2020. Sem brincadeira, você falou o lado positivo, agora falando sério. Tá aí na tela Marlon Freitas, tá? Eu penso de verdade assim,
Eu entendo a razão e a emoção do torcedor, eu entendo isso tudo. Mas eu me coloco muito no lugar dos dirigentes também na hora de tomar uma decisão. Gente, de verdade, você receber uma proposta de 35 milhões de reais por um jogador de 30 anos, Isso é volante, Lembra uma, eu considero um bom valor. lembra uma coisa aí, uma proposta para eu comparar? Você que só fala do povo indo e vindo. Vamos lá. O Andrés Pereira, o Botafogo contratou aí, o Palmeiras contratou recentemente, certo? O Andrés Pereira é um jogador mais jovem, Sim. de seleção brasileira, Sim. certo? Sim. Tava no futebol inglês. E o Palmeiras pagou um valor assim, Quanto? um pouco mais que está pagando pelo Marlon Freitas. Eu acho muito mais arriscado a postura do Palmeiras à postura do Botafogo. E por que eu estou falando isso? Porque eu acho o scout do Botafogo muito bom. Muita gente fala assim, mas como é que vai ter uma reposição ao Marlon Freitas? Gente, o scout do Botafogo já mostrou que sabe trabalhar muito bem. E aí, pessoal, vocês acham que o Marlon vai aceitar essa proposta aí do Palmeiras ou ele permanece no time do Botafogo? E o que é que vocês acham? Ele deve sair ou permanecer no time do Botafogo? Ele ainda tem gás ainda para queimar aí com o Botafogo? Qual a sua opinião? Deixa aí nos comentários, hein? Vamos voltar aqui para o nosso vídeo. E se está aceitando vender o Marlon Freitas, é porque teoricamente já tem uma reposição na mira do John Textor. Não, ou eles não vão fazer isso. Não, tudo bem que eu acho que eles vão correr para ter. Mas eu também acho que talvez não tenha, porque eles foram pegos de surpresa, não foram, Vini? O Botafogo com o Palmeiras? Agora? Com o Marlon? Eu acho difícil ser pego de semana surpresa, passada. sabe por quê, Fernanda? Mas olha só, semana... Posso ser sincero com você? Eu soube da informação através de uma pessoa do Palmeiras que falou, nós acabamos de falar com o Botafogo. Quando? Ontem isso. Na hora Então, do pego de almoço. surpresa. Pô, assim, com todo respeito, Fernandinho, todo scout tem vários nomes já Isso eu levantados. já sei. Isso Vários tudo nomes. bem. Por E eu exemplo, confio. perdeu um jogador se lesiona. Nós precisamos de uma reposição. Tudo bem. É surpresa, uma lesão, certo? E Certo. lá eles têm uma lista de, sei lá, 30 nomes. Quem se Mas encaixa eu nesse acho perfil que não é aqui? sobre agora, Vini, quem vem. É sobre quem vai, né? E assim, o que eu fico... E eu acho importante você ter trazido esse ponto em relação ao Botafogo tentou. É O isso, torcedor pô. não ficar também assim, o Botafogo deixou ele ir. Tentou. Tentou. E eu pô. também acho que o torcedor não tem que chegar, cancela ele, quis ir embora. Também não é assim. O cara se doou tantos anos, o cara foi um super líder, um cara muito importante, muito consolidado. Não é pra rasgar também o que ele fez só porque ele escolheu Perfeito. ir pra um outro clube. Concordo. Tá? Mas Fernanda, pra mim então ele não é mais ídolo. Tá bom, isso é uma opinião sua. Agora, cancelar tudo que o cara fez porque ele vai pra um outro clube, me dói ser um rival. Me dói ser o Palmeiras. Me dói, tá? Acho que me doeria mais se fosse um rival regional. E aí é uma questão pessoal minha, tá? Um Fluminense, um Flamengo, me dói mais do que um rival fora do meu estado. E eu não sei se vocês também são assim. Agora, o Palmeiras é um grande rival nos últimos anos do Botafogo. Então dói ter sido a escolha pro Palmeiras, mas isso não rasga o que o Marlon fez. E também isso não picha o Botafogo, que tentou deixar o jogador aqui. Sim. Vene trouxe a informação agora. O Botafogo tentou e foi uma escolha dele. E tá tudo feito. Agora, o que me deixa triste, Lucas, é porque o Marlon, ele é um cara muito importante internamente, e todo mundo sabe disso, ele é um líder mesmo. E eu acho que o Botafogo, nesse ano, fez uma escolha da juventude. Se a gente for olhar os jogadores que vieram, foram jogadores jovens. E me parece que pro ano que vem isso vai continuar. Mas eu, Fernanda, pelo que eu acompanho de Botafogo, eu acho que todo clube é assim, tá? É muito bom ter gente jovem, mas a experiência para equalizar, ela é muito fundamental. Eu vou perguntar para vocês 5 nomes de jogadores que foram importantes, definidores, decisivos para o Botafogo na temporada. Vou falar. A gente teve em algum momento o Igor Jesus e o Gregory, que eles estiveram até o primeiro semestre, e eles foram fundamentais, daí eles foram embora. E de lá para cá, a gente teve o Cuiabano, com gols importantíssimos, o Marçal, com gols importantíssimos, e com retoques importantes, lateral, Barbosa, Alex Telles e Marlon Freitas. Falei algum garoto? Falei algum menino de 18 anos? Não falei. Por quê? Porque a experiência é muito importante. Então, perder o Marlon, pra mim, me preocupa nesse lugar. Ao menos que traga outros jogadores que tenham mais experiência. Eu gosto. Eu acho importante. Eu não sei a sua opinião sobre isso, Lucas. Eu acho que
Um dos grandes problemas do Botafogo é exatamente a manutenção de jogadores que se tornaram ídolos, né, do clube. É mais um ano que o Botafogo perde um jogador identificado com a torcida. Isso é muito ruim, assim, ao meu ponto de vista, porque é o Marlon Freitas para 2026. O Botafogo perdeu no meio do ano o Igor Jesus e o Gregory. No início do ano perde Almada, perde Luiz Henrique. Perdeu o John também. Então, perdeu o Júnior Santos, o Tiquinho Soares, depois perdeu o Danilo Barbosa. A cada 6 meses, Tietê. o torcedor do Botafogo ele perde um jogador que é identificado. Então, assim, isso é ruim, acho, do relacionamento do torcedor com o elenco, com o jogador, a construção de um ídolo. Eu acho que a saída, assim, com relação a valores é sim, positiva pela idade, como você falou, mas a minha grande preocupação é onde o Botafogo vai arranjar no mercado um jogador de 35 milhões de reais, com a liderança que tinha o Marlon Freitas, a importância que tinha o Marlon Freitas, o peso que tinha o Marlon Freitas. Então, assim, é um negócio que tem muito mais contra do que pró essa situação, né? Mas nessa sua fala, Lucas, daí entra a informação do Vene, que eu acho importante. Isso é igual casamento. O Botafogo Gente, como é que você vai não forçar alguém tinha o que casado com fazer. você? O Botafogo De não verdade. tinha o que fazer. Por exemplo, você termina o namoro, aí você vai lá, igual o John Tex, foi se reunir com o Marlon Freitas. Gente, a pessoa não quer ficar. A pessoa aceitou a proposta. Você vai forçar a pessoa? Beleza, você pode virar e falar assim, não, a gente não vai vender, nós não aceitamos a proposta. E aí, você vai querer o Marlon Freitas insatisfeito no clube? Eu quero a opinião de vocês em relação ao modus operandi do John Textor. Ele é um cara que ele humaniza ali, talvez, esse momento da troca com o jogador. O Luiz Henrique mesmo fala, ele chega com dinheiro, mas ele vai com um bolinho de cenoura, que, né, ele tem essa questão aí de telefonar e de querer estar por dentro. E o que a gente entende, você pode trazer um pouco melhor, porque você é um apurador de Botafogo, que eu sei que é, em relação às idas dos jogadores, ele tenta, mas ele respeita muito a vontade do jogador. E aí eu vou dizer um exemplo, com o Gregory. O Gregory foi a mesma coisa. O Gregory, o John não queria deixar ele ir, o Botafogo não queria deixar ele ir, e vou te dizer, o Gregory era um cara muito importante internamente em liderança. Muito, não é pouco não, é muito, tá? E aí, ele queria ir, porque o valor era altíssimo de salário para ele, pela idade que... E aí, pessoal, se o Marlon sair, quem vocês gostariam de ver aí no lugar do Marlon? Quem vocês gostariam que o Textor contratasse para vir jogar no lugar do Marlon Freitas? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. O Gregory tem, ele ia mudar a vida da família dele. E ele queria ir, ele ama o Botafogo. O Gregory ama. Até hoje a gente troca uma ideia, o Gregory é um cara que acompanha o Botafogo. Mas ele queria mudar a vida. E aí eu tô falando, gente, de família. Eu não tô falando de amor, paixão, clube, lelé. É família. E ele quis ir. O John não queria deixar ele ir. Nem tava muito amistosa ali aquela negociação. Longe disso. Não foi muito amistosa. Mas a conversa com o Gregory... Ele entendeu que o jogador queria, ele deixou porque o cara queria ir. Então, assim, ele talvez conversando com o Marlon entendeu que... Foi exatamente isso, exatamente. E olha, tá tudo bem, o jogador quer ir, ele tem o direito de almejar, um novo objetivo na carreira dele, tá tudo bem. Todo o seu discurso, não tem que ficar xingando o cara por conta disso, apagar tudo que ele fez. Não acho um traidor, porque ele tá indo pro Palmeiras. Agora, o Botafogo, na posição do Botafogo, vai exigir ao máximo o que é o melhor pro clube. E tá certo também. Ah, beleza, ele quer ir, então o valor é esse aqui, a forma de pagamento é essa aqui, e é isso. E vai ficar bom para todo mundo, porque não tem o que fazer. O John Textor ouviu do jogador que ele quer aceitar a proposta do Palmeiras. Agora, o que o Lucas traz é interessante para entender por quê que os jogadores estão querendo sair. O que está acontecendo? O que você acha, Veneno? Eu confesso que eu não sei. De repente é um novo objetivo na carreira. Não sei mesmo. Porque assim, de fato, eu no lugar do Marlon, eu toparia isso? Não, porque eu sou muito adepto, já falei isso aqui, do cara que constrói uma longa carreira em um determinado clube. Eu tentaria buscar isso, como foi o caso do Gerson. Mas isso é falei raro, isso hein? aqui na ocasião. É muito raro. É muito raro, raro né? mesmo. Por exemplo, eu não julgo o Gerson até hoje. Ele tomou a decisão errada, na minha opinião? Bastante. Mas eu não julgo até hoje. Ele sabe o que é melhor para a carreira dele. O Marlon sabe o que é melhor para a carreira dele. E querendo ou não, Fernandinha, 3 anos de contrato para um jogador de 30 anos e ele caiu de produção. Isso precisa ser dito, tá? A temporada do Marlon Freitas não foi das melhores. Eu acho que ele não é que ele caiu de produção. Os números dele são bem bacanas, tá? Nesse ano. Mas eu acho que o Botafogo caiu de produção, Sim. né? Então é um coletivo, né? Se você pode dar 1000 lançamentos maravilhosos, especiais, mas se não ganhar nada...
Ninguém nem lembra, né, Vini, que seus números estão legais. Então, eu acho que também a engrenagem do Botafogo ficou mais complicada. Eu acho que a saída do Gregori também foi muito determinante para o futebol do Marlon Freitas, porque ele não o Gregori encontrou um era um né? parceiro Até ideal. hoje, né? Exato. Entrou o Nilton, entrou o Danilo se machucou várias vezes, botou o Alain, em algum momento ali teve o Danilo Barbosa na temporada, que eu acho que ele foi pouco utilizado, talvez Inclusive, seria o um Danilo match pode bacana. fazer a função no Marlon. Pode. Pode fazer a função pode. do Marlon. Só que, sim. eu dei uma olhada, tem informação que também tem clube interessado na contratação do Garoto, você não vem mais. Gente, quem chamou esse menino? Esses dois. Vai embora você e vai embora você. Quem que quer comprar o meu Eu dei uma paçoquinha? olhada, sério, tem. Posso Pô, ver. se liberar o Danilo, eu acho totalmente errado. Gente, vocês Pô, querem chegou me agora. estressar? O que é Botafogo? Caraca, Agora, eu tô saindo de férias hoje, já vou... É tóxico, É entendeu? muito doido. É a relação, Lucas, tóxica da minha vida. Entendeu? Não é possível. O que é, garoto? é muito doido, assim, o Palmeiras contratar o Marlon pela idade, sabia? Você acha doido, Venê? Você não, eu acho, a gente eu acho fala- que ele tem a gente- tanta qualidade. Eu Não, acho que ele é Que isso? subestimado no Gente, futebol. Eu acho. tava aqui no programa quando o Botafogo contratou o Marlon Freitas na ocasião junto ao Atlético Goianiense, que eu falei, baita contratação, baita jogador. Agora, eu confesso que, assim, eu não esperava o Palmeiras tentar a contratação de um jogador, embora precise de um volante, porque eles venderam o Aníbal, né? Agora, um jogador de 30 anos, eu confesso que eu não esperava, de verdade. Ainda mais aqui no futebol brasileiro. Mas ele, Lucas, tem uma Mas característica... foi o Abel Ferreira, isso é informação, tá? O Abel Ferreira é apaixonado no Marlon Freitas. Foi o pedido do Abel Ferreira. Quê? Apaixonado. Ele é o quê? Ele é o quê, Venê? Apaixonado no meu Marlon Freitas? É apaixonado. Não tem jeito. Não aguento mais. Nada é pra sempre, Randir. Ô, Lucas, sabe de uma coisa? Sabe o que é o Abel apaixonado pelo Marlon? Que ele faz uma coisa que ninguém faz no futebol. O que é? Ele é um exímio lançador. É mesmo. A gente via muito isso, e aí os nossos fofo garoto que assistem a gente, que adoram o nosso programa, na época de vocês, era muito normal. E aí eu tenho a honra de ser amiga do maior lançador da história do futebol brasileiro, que é o Gerson Canhotinha de Ouro. Ele é o maior da história, tá? Mas existiam outros, não com a qualidade do Canhota, óbvio, mas com muita qualidade, porque se tinha espaço no futebol, né? Você tinha mais espaço para você olhar, ter tempo e lançar. Hoje, com o que é o futebol, a intensidade que é, o volume, a velocidade, tudo é na base da velocidade, quilometragem, vamos dizer assim, você ter espaço para você dar um lançamento perfeito é algo incomum. E o Marlon, mesmo com essa dificuldade, ele tem essa qualidade. Isso é muito precioso, Lucas. Não, o Marlon é muito bom jogador, né? Não à toa, no ano passado o Vasco queria contratar. Eu recebi de muita informação no ano passado que o Ramon Dias também era um técnico apaixonado pelo Marlon. É um dos nomes que estava na lista de reforços para o Vasco pro início da temporada. Então, assim, se é um jogador que era o Ramon no ano passado, hoje é o Abel, nitidamente é um atleta que interessa a outros clubes do futebol brasileiro. Acho que é uma perda muito grande que o Botafogo vai ter. Vai começar aí 2026 sem uma peça importantíssima, uma liderança única ali no time. Eu não sei se vai conseguir reposição à altura, não. Bota aqui que eu tô... Teve um negócio... E aí, pessoal, vocês estão confiantes aí no texto, rapidinho aqui, vocês estão confiantes aí que ele vai sim fazer boas contratações para 2026 ou você acha que é só uma jogada aí, mais um ano do texto aí com o time do Botafogo? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso... Papai Noel, Lucas? Tu viu? Tem meu comentário? Ah, eu boto foguinho, negócio de foguinho. Aqui eu aqui com fogo. O John Tector movimentou as redes sociais publicando uma foto com auxílio de inteligência artificial, vestido... Ele tá na foto, gente, vestido de Papai Noel, preto e branco, segurando uma caixa de presente. E aí ele escreveu, hora de ir trabalhar, Papai Noel, queremos outro campeonato em 2026. Tá aí o meu Papai Noel. Posso fazer um pedido pro Papai Noel? Posso? Deixa eu ir chegar pertinho da câmera. Deixa o Papai Noel na tela, lá no meu telão. Deixa lá no meu telão. Aí. Ó, eu vou dizer pra você o que eu quero, Papai Noel. Eu quero um volante, camisa assim, tipo Gregori, sabe? Ah, pode ser o Gregori de novo? Pode, se você quiser trazer de volta. Mas se não tiver, tudo bem, pode trazer outro, mas eu quero aquele jeitinho ali, daquele jeitinho de pitbull, tá? Aí também, se você tá me levando embora o Marlon, por favor, deixa o Paçoquinha, não deixa o Paçoquinha embora, o meu Danilo, que ele vai acontecer no ano que vem. Ai, eu queria um presente especial, vou falar, Venê. Traz o meu Tiquinho Soares de volta. Sabia que você ia pedir Por isso, eu te favor. conheço muito. Por favor, pode ser? Podemos?
Obrigada, tá, Papai Noel? Ai, tomara que dê certo, Lucas. Tô estressada já com o Botafogo. O ano nem começou. Nem começou, eu já tô estressada, Vini. E a culpa é sua. Porque se você não tivesse falado nada, eu não ia saber. A ignorância é uma coisa maravilhosa na vida. O que os olhos veem, o coração não sente. Não sente, É ninguém isso. vê nada, gente. Negócio de traiu, viu? Não viu, então não corre atrás, gente, que ninguém sofre. Entendeu? Não tá com troço de mensagem de celular esse negócio. Finge que não viu. E essa negociação, William, numa boa, ela só existe por fragilidade do Botafogo. Porque você tocou num ponto para mim muito sensível, é reforçar um rival direto. O Palmeiras vai brigar diretamente contra o Botafogo nas principais competições. Então, só uma fragilidade econômica, mas porque no meio do ano você pode assinar um pré-contrato. A gente sabe como funciona o mercado da bola, tá aqui o capítulo. Você consegue procurar soluções para além mar, digamos, não só de Brasil, para tentar fazer um bom negócio, faltando 6 meses para assinatura de pré-contrato, 1 ano para final de contrato, que não necessariamente vão reforçar o rival direto. É chovendo molhado, dizer que o Marlon vai agregar muito ao Palmeiras, que o Abel vai potencializar, que ele é um cara que talvez vai cumprir um papel, né? O Palmeiras praticamente com o mesmo dinheiro, né? Porque vende o Aníbal por $7 para comprar o Marlon por 5,5 de euros. Você vai quase que num 0-0 aí de dinheiro. Eu acho que o Marlon te entrega muito mais do que o Aníbal Moreno. É um bom, né? É uma troca, entre aspas, muito boa. É um eterno, será que vai? Será que vai? Será que vai? Parecia que ia, não foi. Então você está reforçando seu elenco, está desfalcando o seu rival e é uma sinalização preocupante pro Botafogo, pro torcedor do Botafogo, porque não tem nenhuma perspectiva de reposição. Se você está vendendo o Marlon para um rival direto por 5,5 milhões de euros, é porque não necessariamente é um movimento de, não, estou tirando daqui para reforçar ali, porque não é um movimento que o Botafogo faz e a gente sabe todos os impasses econômicos, né, e até de administração, do ponto de vista administrativo, que o Textor tem hoje, para saber onde vai controlar, o que ele vai controlar, o que ele vai continuar mandando ainda. Então a notícia é muito preocupante para o Botafogo e boa para o Palmeiras. Pô, lógico. Não acho que tá chegando o cara que vai revolucionar o time do Palmeiras, mas tá chegando um cara que vai ajudar bastante. E acho que, dentro de um contexto de um treinador que já potencializou gente de menos qualidade, inclusive, acho que o Marlon vai ajudar bastante. Acho até, William, para o potencial que o Palmeiras tem de mercado, não está saindo caro, não. Não está saindo caro. Só acho que é importante frisar que é um cara de 30 anos, então não sei se é um contrato de 2, 3 anos. Acho que o Marlon tem questões sem bola, mas não necessariamente você tem que querer ele para ser um primeiro volante. Mas é um cara de liderança, de jogo com bola, de distribuição, de como se comporta. Acho que vai agregar bastante. Mas teve momento de oscilação no Botafogo. Papo no Palmeiras é outro. Acho que o momento de oscilação do Botafogo tinha muito mais a ver com o que foi o Botafogo instável em 2025. Então, bola dentro do Palmeiras e uma notícia que preocupa não só pela perda do jogador em si no Botafogo, mas pelo que se desenha de mercado e para a próxima janela, para a próxima temporada, especialmente depois do que foi 2024, o que não foi 2025, a interrogação que é 2026 para o Alvinegro. O 2025 começou com o Textor ignorando absolutamente tudo. O Carioca é uma porcaria, a Recopa não vale nada, a Supercopa eu não tô nem aí. Começo do Brasileiro a gente vê e deu no que deu, né? E deu no que deu, um Botafogo aqui, claro, ficou sem ser o treinador porque o treinador quis ir embora, tô falando do Arthur Jorge lá atrás, né? E aí depois demorou para conseguir um treinador, demorou para se acertar, caiu nas oitavas da Libertadores, caiu para o Vasco na Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro acabou ficando numa posição que não lhe dá vaga direta ali à fase de grupos. Então assim, no final, ok, foi para a fase de grupos, mas foi um ano decepcionante para quem no ano anterior tinha sido campeão da Brasileiro e campeão da Libertadores da América. Aí tem uma sinalização, né, Nath, que para mim o que é preocupante é o seguinte: tem jogadores e jogadores. Tem alguns jogadores que vão chegar e falar, eu quero sair e tal, não sei o quê. Tá, beleza, qual é a proposta ali e tal? Não, tudo bem, pode negociar, tá tudo certo, vamos lá, não faz parte dos planos. Mas quando você, me parece, tá? A sinalização é que não houve um esforço para, não, Marlon, ok, tô entendendo que você quer ir embora, a proposta lá é melhor, mas o cara olhar, saber que o cara é uma referência da torcida, né, o torcedor tem até uma idolatria pelo Marlon. Não sei se ele é um ídolo histórico do Botafogo, mas ele tem uma questão de idolatria nesse momento, mas cara de referência e tal. Mas desde a chegada da SAF, em algum momento teve isso com Não, nem com jogadores que brilharam até mais que o Marlon Freitas, né? Assim, o tempo inteiro... Gente, mas precisa ter um pouquinho desse feeling, cara, porque o Botafogo foi pulverizado. O Botafogo foi pulverizado 2 vezes no ano passado, né? Esse feeling, ele passa muito mais pela paixão do torcedor do que propriamente de quem administra. Quem administra, ele tá pensando no negócio.
Se é bom, se é ruim, se vai ganhar dinheiro, se não vai, se ele vai conseguir vender o jogador, se ele vai oxigenar, se ele já tem alguma coisa de mercado. Mas ele tem uns pensa... caras que precisam ficar, porque aí tu tem que olhar pro campo, Eu pro futebol, concordo você sabe com disso, você. né? Eu concordo com você, mas quem não concorda é o dono do... Gente, mas não dá pra quem você manda na tratar com casinha. tanto pragmatismo. Eu entendo. Você não pode também. Quantos o torcedor jogadores gritou, que foram fora importantes treinador, que tira o saíram? treinador. Pô, vários. Eu tô te falando, Botafogo foi pulverizado 2 vezes no ano passado, Nós depois da Copa fizemos do aqui Mundo. pro digital o que você pediria ao Papai Noel para alguns times e tal, e eu falei exatamente sobre isso a respeito. Pessoal, rapidinho aqui. Vocês acham que o Botafogo perde muito ou pouco com a saída do Marlon Freitas? Qual a sua opinião? Vocês acham que o Botafogo perde muito, vai perder muita qualidade, ou vocês acham que perde um pouco de qualidade com a saída do Marlon Freitas? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso... Do Botafogo. Eu desejava ao Botafogo que tivesse continuidade. Que o torcedor olhasse pro Botafogo e pensasse assim, pô, esse cara representa a camisa, vou ver ele um tempo no meu time. Não existe essa perspectiva. E mais uma vez vai se desenhando assim. Eu entendo quando o torcedor fala, ninguém é insubstituível. Concordo demais com isso. Os torcedores, os jogadores passam, os enormes jogadores passam e os clubes permanecem. Só que existe uma estrutura, um planejamento, uma ideia daquilo que você imagina para o futebol, da sequência que você quer, da sinalização que você dá para o mercado, de como você entende o mercado também. E me parece que o Botafogo, nessa administração, nessa ideia de SAF, ele está muito mais preocupado com a questão financeira do que a esportiva. Porque a gente está falando de um cara que é sim a representatividade de um cara que é líder dentro do vestiário, que foi importantíssimo na final, a gente falava isso aqui ontem, afinal, quando tá com um jogador a menos no setor dele, ele é um cara fundamental, importante para o equilíbrio do time, ele também faz parte de um momento do Botafogo péssimo, mas ele também deu a volta por cima nisso, então Sim, assim, pô. eu entendo quando o Textor fala, beleza, ele quer sair, você quer ir embora, eu não vou conseguir te oferecer o que eles vão te dar. Então eu prefiro ganhar dinheiro agora do que em julho você sair de graça, ali assinar um pré-contrato, sair de graça, vai pro meu rival. Eu entendo, mas essa falta de tato, de você entender a necessidade, de criar uma identidade, de estabelecer isso com o seu torcedor, um torcedor que por muito tempo sofreu demais e que vê numa expectativa, uma perspectiva como essa, então o torcedor do Botafogo olha, beleza, vai contratar quem? Ah, contratou, sei lá, o Francisquinho, ele vai ficar quanto tempo no Botafogo? Pois é. Não sei quanto tempo ele vai ficar. Então existe isso, assim, eu entendo ser negócio, mas eu acho que falta um pouco de uma continuidade, de uma perspectiva, é o que você falou. Quando Arthur Jorge sai, não era algo esperado do Botafogo. A expectativa era que se mantivesse, mas você traz Luiz Henrique, ele é fundamental e importante, vai embora. Júnior Santos, antes de se machucar, ele era espetacular, fundamental, mas acho que os desenhos de vai embora. saída do, por exemplo... Igor Jesus, embora. Júnior Fulano, Santos, embora. Júnior Santos não era mais titular. Sim. Luiz Henrique, São diferentes, pessoal, são diferentes, outro mercado, são diferentes. valores fora da realidade. Igor Jesus, um cara sai como investimento principal de um time de Premier League, que esse ano não, porque está brigando por zona de rebaixamento. No Nottingham Forest ano passado brigava por ponto de tabela. O Marlon não. O Marlon é outra perspectiva. E aí Ele falando de continuidade, né? Exato. Apresenta um outro direcionamento, porque a gente achava o projeto da SAF do Botafogo. Vou te dar um exemplo, Prats, por exemplo, do que... um exemplo, por exemplo, foi ótimo. Do que é você valorizar a figura, o jogador. Então, vamos lá, uma outra realidade. Palmeiras. Palmeiras, que é para onde o Marlon pode ir, né? Sim. É o encaminhamento. Palmeiras. A conversa toda sobre o Everton, goleiro que já não teve um ano brilhante, se lesionou, é verdade, mas já não teve um ano brilhante, é o seguinte, estamos preparando o Carlos Miguel, por forças, né, de lesão, então ele acabou entrando já segurando a bucha, tem o Lomba e tal, e já olhando para o Everton como uma possibilidade de, olha, vai encerrar o ciclo do Everton aqui. Hoje estava, inclusive, vendo o Fala Fonte e o Felipe Silva estava falando, aqui, o Felipe Silva estava falando o seguinte... que é possível que o Everton renove com o Palmeiras, caso realmente o mercado não atenda ali, renove por pedido do Abel, talvez mais um ano, porque mesmo que o Everton não venha a ser mais titular, seja o Carlos Miguel, etc., ele é um cara tão importante, uma liderança tão importante no elenco, que vale a pena você ter esse investimento outro ali. tipo de gestão. E fica aí porque o cara é importante. Mas tem um detalhe aí, né? Às vezes o pessoal que tá em casa fala, pô, mas vai gastar dinheiro pro cara só porque o cara é uma referência. Tem uma liderança. Gestão humana. Mas tem um ponto aí. É gestão humana e financeira, Porque o Marlon, mas é diferente. O Marlon, ele é um jogador, assim, se você olha, a gente fala, todo time tem uma espinha dorsal, né? Então, assim, às vezes você quer fazer uma mudança
Mas tem alguns jogadores que são seus pilares. Né? Isso. O Palmeiras, ele usa isso com o Everton, ele usa isso com o Gustavo Gomes. Sim, por exemplo. pô, Ele sabe que tem exatamente. unidade, que entrega em alguns momentos também, não entrega da mesma forma como o torcedor olhava há anos anteriores. Mas assim, esse poderia ser um poder de convencimento, né? Poxa, Marlon, eu sei que você quer sair, que você quer um novo contrato, mas, pô, é importante, assim, sabe? Você pode decidir sair, mas a gente também quer mostrar o lado do Mas será Botafogo. que o Marlon não sabia a gente imagina disso, pra Fábio? você. Então, assim, você faz parte desse processo. Pelo posicionamento em campo, pela liderança, é um cara que pode jogar pelo Botafogo como titular durante muitos anos ainda. Então é isso, a gente não sabe como é que foi essa conversa Exato. a portas fechadas. Então, né? é isso que eu ia falar. É isso, Mas a será gente que o não Marlon não sabe sabia como disso? foi essa Eu acho que conversa. assim, o Botafogo salientar pro Marlon o quanto ele é importante, será que o Marlon já no dia a dia não sabia disso? Isso, O exatamente. Botafogo certamente não foi agora que foi, olha, o Marlon pode sair, não. Tem um contrato, tem mais um ano de duração, como é o caso do Barbosa, como é o caso do Alex Telles, por exemplo, desse elenco do Botafogo, né? São jogadores que têm mais um ano de contrato. Mas, assim, me parece que o Botafogo salientou pro Marlon Freitas o quanto ele era importante. Isso, é isso. Inclusive ao ficar com o Marlon Freitas naquele ano, quando o time tem a derrocada final e perde o Brasileiro. O Marlon Freitas ficou naquele time pro outro ano, né? Aí foi uma opção de uma proposta que me parece muito boa pro Marlon Freitas, até em tempo de contrato. É uma 3 bela anos de proposta. É contrato. isso, 3 anos, tempo de 3 anos de contrato e contrato, valor salarial, né? que é alto. É o uma negócio. opção do É alto. Marlon Freitas. Agora, eu entendo que as saídas são traumáticas. Para alguém identificado como é o Marlon Freitas com o Botafogo, importante como ele foi pro Botafogo nesse tempo todo, a saída nunca ela é tranquila. Pro jogador que é titular do Botafogo. O Botafogo tá perdendo um titular, capitão do time, pro Palmeiras, que é um rival da temporada. Rival nacional, rival sul-americano. Isso pro Botafogo, claro que tem. Eu acho que mais que a saída, então, eu acho que isso é um problema, o recado porque que assim, você passa. é isso que é O aí recado que eu queria você dá. chegar. O recado Pô, que você sabe dá o que preocupa. Sabe o que dá a impressão pro mercado? É que assim, Botafogo chegou lá, pagou a multa, pagou mais pro jogador, leva. Parece que pegou, leva. Parece Porque que é negócio. Parece que assim, não faz questão realmente, se pagou, entrou o dinheiro e tal, pagou a multa. Vai pagar mais pro jogador lá, se acertou com o jogador e tal, pagou a multa. Ou não pagou a multa, negociou, levou. Parece que não tem parece que não tem um cabo de guerra, né? Parece que não tem uma coisa, não faz Mas muita é um perfil questão. de gestão deles, É um perfil né? de gestão. Perfil de gestão, né? Então, mas Pois bem, pessoal, tá mais um vídeo, né? E aí, vocês venderiam o Marlon pro Palmeiras ou vocês só venderiam o Marlon para fora do país? Qual a sua opinião, né? Vocês acham que o Palmeiras vai se reforçar com a contratação do Marlon? Vocês acham que o Botafogo vai reforçar o Palmeiras caso liberem o jogador para ir jogar lá? Ou vocês acham que já deu para ele no time do Botafogo? Vocês acham que não cabe mais, né? Não dá mais para ele permanecer mais um ano ainda no time do Botafogo? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham, né? A gente sabe assim quando o jogador quer sair, a gente viu o que aconteceu com o John, né? A torcida também pegou muito no pé, né? Possa ser que assim, se ele tivesse mudado de ideia, ele voltou atrás, né? Quando a torcida começou a pegar no pé, então isso ainda bem que essa situação não está acontecendo na janela de meio do ano, né? Está acontecendo na janela de início do ano, porque caso ele permaneça, a torcida eu acredito que vai abraçar, né? E não vai ter aquele imbróglio de dizer, tá querendo sair, quer forçar uma saída, não sei o quê, e a torcida pega no pé, né? E agora não, agora é um pouco mais diferente do que aconteceu com o John. Mas, e aí? Abriria mão do Marlon Freitas? E se sim, quem vocês gostariam de trazer para substituí-lo? Ou vocês acham que o Botafogo, o Texas tem que fazer tem que dar um jeito de segurar o jogador por mais uma temporada e não reforçar um rival? O que é que vocês acham? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.